Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a mensagem que trouxemos para o programa de hoje. Como dissemos no primeiro bloco, a história que servirá de base para a nossa meditação bíblica de hoje é a história que narra para nós o épico confronto entre o Davi e o Golias. E quando nós olhamos para essa história, nós podemos pensar sobre o tema as atitudes de um legítimo campeão. Essa história vai narrar para nós o momento em que as forças dos soldados filisteus acamparam-se num determinado lugar e ali então afrontaram e desafiaram as forças do exército do povo de Israel. Mas para que houvesse uma economia, digamos assim, para que fosse poupado o sangue de muita gente, eles então fizeram a seguinte proposta: escolham entre vocês, israelitas, o seu campeão de guerra, e nós escolheremos entre nós o nosso campeão de guerra. Os dois haverão de estabelecer esse confronto, os dois vão ter essa batalha, e aquele que perder vai subjugar o seu povo a trabalhar e servir como escravo do outro povo. Então observe como que essa batalha, como esse confronto tinha um significado muito importante. Ora, os filisteus então enviaram o seu campeão de guerra. E o texto bíblico vai dizer que este campeão de guerra, chamado Golias, tinha as seguintes características. Primeiro, era um gigante de 2,90 metros aproximadamente de altura. Mas não é somente a altura, ele também era um homem revestido de músculos, porque ele fora treinado desde a sua adolescência para ser um grande guerreiro. Então, na verdade, é uma máquina de guerra humana preparada para matar. Mas ele tinha também revestindo o seu corpo uma couraça metálica que pesava aproximadamente 70 quilos. Talvez 70 quilos não chegasse a ser nem o peso corporal do Davi, mas era o peso que ele carregava sobre o seu corpo para protegê-lo. Ele tinha também caneleiras de bronze, ele carregava na cabeça um capacete de bronze. O texto bíblico diz que ele tinha uma lança pendurada às suas costas e somente a ponta dessa lança, que era extremamente afiada, só a ponta dessa lança pesava aproximadamente 8 quilos. Ele também tinha um escudeiro que ia à sua frente. Então imagine você, um homem com essa envergadura, com essa capacidade, com esse poderio, quem poderia enfrentá-lo? Não à toa, entre os soldados de Israel, não houve um sequer que se prontificou a enfrentá-lo. O medo tomou conta dos soldados israelitas. Eis que surge então o Davi, um rapaz franzino, cuidador de ovelhas do seu pai, e que fora apenas buscar notícias dos seus irmãos soldados para levar para o seu pai. E quando então Davi toma conhecimento de que havia um soldado filisteu com todas aquelas dimensões, desafiando o exército de Israel, ele se prontifica a lutar com ele. Então nós temos aqui um campeão de guerra e um projeto de campeão. Nós temos aqui um campeão que é reconhecido como um grande vencedor, e nós temos do outro lado o Davi que não tem características de um soldado com capacidade para vencer esse gigante. Ora, se nós olharmos para essa história e fizermos um paralelo com a nossa vida, a gente pode compreender que a vida, às vezes, se apresenta para nós como uma batalha. Alguns têm consigo alguns atributos, algumas características que garante para eles essa expectativa de que vão vencer, serão vitoriosos nas batalhas que empreenderão. Mas quantas vezes você encontra pessoas como Golias, que tinha tudo para vencer, mas saiu derrotado? Talvez você é uma dessas pessoas. Você olha para si e percebe que você tem todas as condições
de ter uma caminhada vitoriosa, mas o que você tem colhido é derrota após derrota. Você poderia ser, de fato, alguém que escreveria uma história de muitas conquistas. Mas também, na vida, nós encontramos pessoas como Davi, pessoas que você olha e você não atribui a ela características que faz dela pessoa campeã, pessoa que vence. São pessoas que talvez a gente olha para ela com um olhar de desprezo e não acredita que ali está um legítimo campeão, mas lá está alguém que está passando por essa vida e tem colhido vitórias, tem sido bem-sucedido. Ora, a palavra que hoje eu trago para você é para desafiá-lo, é para encorajá-lo a colocar-se nesse lado do Davi, de gente que às vezes não tem humanamente essas atribuições para ser bem-sucedido, para ser um vencedor, para ser um legítimo campeão, mas que vence. Para isso, você precisa ter as atitudes semelhantes à do Davi. Essa história está na Bíblia para nos permitir perceber quais atitudes que nos permitem colher vitórias na nossa vida e poder ter a nossa história escrita nos reconhecendo como legítimos campeões nessa jornada existencial. Bom, quais atitudes que fazem de nós legítimos campeões? No programa anterior, nós falamos sobre duas delas. Compartilhamos com você duas atitudes que nos tornam legítimos campeões. Primeira atitude que nós compartilhamos com você foi a seguinte: motive-se pelas recompensas da sua vitória. A segunda que nós compartilhamos com você é: não se deixe influenciar pelos medrosos. Hoje nós vamos compartilhar mais algumas atitudes. A primeira que eu compartilho com você no programa de hoje é: não se deixe desanimar por aqueles que duvidam da sua capacidade. Se você quer ser um legítimo campeão, tal qual Davi, naquele episódio, no seu confronto com o Golias, você precisa ter essa atitude. Você não pode se deixar desanimar por aquelas pessoas que duvidam da sua capacidade. O Davi se prontifica a lutar com o gigante. Mas você pensa que ele foi enfrentar esse guerreiro, encorajado pelas pessoas, porque elas acreditavam que ele haveria de vencer? Você acha que os soldados israelitas, o rei de Israel, estava ali encorajando Davi porque apostavam todas as suas fichas na vitória dele? Pelo contrário. Ninguém acreditava que o Davi sairia daquele confronto vencedor. O texto, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 33, nos diz o seguinte: ao narrar essa história, o texto diz que respondeu Saul, se dirigindo ao Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Eu destaco aqui a palavra do rei Saul ao Davi, quando ele disse: você não tem condições de lutar. Você já ouviu pessoas falando isso para você? Você não tem condições de passar nesse vestibular. Você não tem condições de ser aprovado nesse concurso público. Você não tem condições de levar essa empresa adiante. Você não tem condições de resolver esse problema. Você não tem condições de iniciar e acabar esse projeto. Você não tem condições de administrar esse empreendimento. Quantas pessoas ouvem de pessoas ao seu redor palavras desanimadoras, palavras que estão botando em dúvida a sua capacidade? O Davi ouve essas palavras do rei: você não tem condições, e sabe o que ele faz? Mesmo assim, ele se levanta, ele não se deixa desanimar, e ele vai para o confronto, e nós sabemos o resultado desse confronto. Ele sai de lá vencedor. Mas a vitória final é resultado dessa habilidade que o Davi teve, de administrar palavras que tentaram entrar no seu coração, gerando e causando nele desânimo.
Às vezes você encontra-se totalmente desanimado. Você estava empolgado para prestar um vestibular, empolgado para prestar um concurso público, você estava empolgado para iniciar uma empresa, você estava empolgado para começar um projeto novo, mas de repente você se cercou de gente que não acredita em você, pessoas que não acreditam nas suas habilidades, pessoas que não acreditam que você tenha condições, e essas palavras entraram pelos seus ouvidos, caíram no seu coração, e elas foram capazes de sufocar o seu ânimo, sufocar a sua disposição. Minha palavra para você é cuidado. Sabe, cuidado, não se deixe desanimar. Há muitas pessoas que realmente questionam, duvidam da capacidade que nós temos. Ora, não foi só o seu próprio povo, o povo de Davi, o povo de Israel, que duvidou da sua capacidade, até mesmo o seu oponente, Golias, zombou de Davi, não acreditava no que ele estava vendo, um rapazinho franzino, sem espada, sem escudo, sem couraça, vindo na sua direção. O texto bíblico do primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 41 ao 43, narra as palavras do Golias da seguinte forma: enquanto isso, o filisteu, ou seja, o Golias, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Grife aí essa afirmação do texto bíblico. Fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Ora, o Golias agora olha para o Davi e ele então vê no Davi a face de um perdedor. Ele não acreditava que o Davi tinha potencial, tinha capacidade para derrubá-lo e vencê-lo. Diz o texto que ele olhou para Davi e o desprezou. Você já percebeu esses olhares de desprezo? Pessoas na sua empresa, pessoas até mesmo na sua própria família, amigos seus, pessoas conhecidas, e que diante daquele momento em que você compartilha uma ideia, um projeto, um sonho, e de repente você percebe os olhares de desprezo, como que dizendo: você não tem condição, você não pode, você não vai conseguir, você não tem a mínima habilidade. Ah, como é difícil administrar muitas vezes, não só as palavras que colocam em xeque nossa capacidade, como é difícil às vezes administrar aquele olhar que está comunicando essa mensagem. A mensagem que está afirmando que não temos condições, nós não vamos vencer, não temos habilidades necessárias. E essas pessoas podem ser pessoas muito próximas de você. Quantos filhos têm os seus sonhos mortos, abortados, sonhos jogados no lixo, porque os seus próprios pais dispensam sobre ele palavras que o desanimam. Não, meu filho, eu acho que você não pode fazer isso. Você precisa ser mais modesto. Você precisa começar com algo menor, como que dizendo, perceba, às vezes as palavras que parecem ser simplesmente palavras de prudência, às vezes são palavras de covardia. Sabe, às vezes, por trás dessa aparente prudência, estão pessoas que simplesmente não acreditam no seu potencial. Às vezes, as palavras de desânimo, o olhar de desprezo, pode ser dos seus melhores amigos. Às vezes pode ser da sua esposa, do seu esposo. Há quantas esposas frustradas porque seus próprios maridos não acreditam na capacidade que elas têm. Ou então maridos que não conseguem progredir na vida porque suas esposas também não acreditam nas suas habilidades, no seu potencial. E o pior é que estes se deixam influenciar, se deixam levar por essas palavras desanimadoras, por esses olhares de desprezo. Você precisa, e aqui entra um diferencial daqueles que servem a Deus,
daqueles que amam a Deus de todo o seu coração, daqueles que têm com Deus um relacionamento. Porque hoje nós temos na nossa sociedade essa máxima de que pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm autoconfiança. Isso é verdade, isso é fato. Autoconfiança é uma característica importante para pessoas cuja vida é bem-sucedida. A autoconfiança é um traço da personalidade da pessoa que faz dela alguém emocionalmente saudável. Mas eu gosto também de afirmar, e é algo que eu aprendi, que aqueles que amam a Deus, se relacionam com Deus, aqueles cuja a fé está depositada no Senhor, eles têm mais do que autoconfiança. Na verdade, eles têm confiança no alto. É diferente. Autoconfiança é você acreditar em si mesmo, é acreditar no seu potencial, na sua capacidade, é você acreditar nas suas habilidades. Os que servem a Deus, eles não confiam só em si mesmos. Isso é pouco, isso é insuficiente. Na verdade, eles têm a confiança no alto, eles confiam em Deus, eles acreditam que o Senhor os criou. E essa é a convicção cristã. Nós cremos naquilo que a Bíblia nos ensina. Nós somos resultado da criação criativa de Deus. Deus nos criou. E a Bíblia diz que quando Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Isso significa dizer que quando Deus nos fez, Deus imprimiu em nós traços que são característicos do seu próprio ser. Quando Deus te fez, Ele imprimiu em você traços da criatividade dEle, da inteligência dEle, do poder dEle, da capacidade dEle, do potencial dEle. Então, quando a minha confiança está no alto, ou seja, a minha confiança está no Senhor, e eu tenho certeza que é Ele quem me fez, Ele quem me criou, eu consigo, de joelhos dobrados ao chão em oração, olhar para aquele que me criou, e ter a certeza de que Ele foi generoso comigo, Ele compartilhou comigo algumas características que são suficientes para me ajudar na caminhada e ser um legítimo campeão. Sabe, comece a olhar para você e ver em você alguém que foi alvo da bondade de Deus, e Deus deu a você criatividade. Talvez alguém está dizendo, não, você não é criativo. Bom, mas sabe quando você tem a percepção de que você tem criatividade para fazer algo diferenciado e que vai contribuir para a sua vida pessoal, para a sua família, para você instaurar algo nessa terra e que também vai beneficiar a vida de muita gente? Sabe quando você percebe que você tem capacidade para desenvolver algo que vai fazer bem para a vida das pessoas, consequentemente também vai fazer muito bem para você, para a sua família. Mas aí você tem ouvido palavras contrárias, mas você tem lá no seu íntimo essa certeza de que você tem capacidade. Bom, isso é próprio do ser humano, porque Deus nos fez com capacidades, então acredite sim, que o Deus que te fez te deu inteligência, te deu habilidades especiais, Ele deu a você criatividade, Ele colocou em você potenciais. Você precisa realmente, quando estiver diante de desafios, estiver diante de situações e que exigem de você essa determinação, então não se deixe desanimar por aqueles que duvidam da sua capacidade. Pessoas que estão olhando para você com desprezo, como Golias olhou para Davi. Pessoas que estão dizendo para você, como Saul disse ao Davi, você não tem condições. É nesse momento que talvez seu coração, já tomado pelo desânimo, já tomado pela insegurança, já contaminado pelo medo, mas aí você se volta para Deus, você coloca os seus joelhos no chão, você fala com o Senhor sobre o empreendimento que está diante de você, o projeto que você quer executar, o desafio que você precisa enfrentar, sabe, esse concurso que você tem que prestar, esse vestibular que você vai ter que encarar, você coloca diante de Deus e o Senhor vai te abençoar.
essa confiança no alto é que faz, na verdade, toda a diferença na nossa caminhada. Essa é uma das atitudes dos legítimos campeões. Eles não se deixam desanimar por aqueles que duvidam do seu potencial e da sua capacidade. Sabe outra atitude daquelas pessoas que se tornam legítimos campeões, a exemplo da experiência de Davi? A outra atitude é a disposição de assumir a sua singularidade. Se você quer ser um legítimo campeão, então escute essa, aplica ao seu coração. Você precisa assumir a sua singularidade. Isso aconteceu com o Davi. Veja, o texto bíblico do primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 38 ao versículo 40, vai nos mostrar que o Davi, mesmo se prontificando a enfrentar o Golias, a princípio, ele abandonou a sua singularidade, ou seja, suas características próprias, porque ele foi influenciado por gente que estava tentando fazê-lo lutar, não da sua forma, mas da forma deles. E aí, então, Davi fez o seguinte, olha o texto bíblico. Primeiro livro de Samuel, 17, 38 a 40, nos diz: Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Preste atenção o que aconteceu aqui. O Davi está pronto e disposto a enfrentar o gigante Golias. Ora, quando Saul, o rei de Israel, percebeu que não tinha como convencê-lo de não lutar, a disposição de Davi era grande e alguém tinha que enfrentar esse gigante. Bom, então o Saul providenciou os recursos para o Davi enfrentar aquele grande guerreiro. Então colocou sobre ele a sua couraça, colocou ao redor da sua cintura, né, o cinto onde ele prendia a espada, provavelmente colocou sobre a sua cabeça um capacete pesado. E quando Davi estava indo em direção ao gigante, com aquela espada, aquela couraça, aquele equipamento bélico próprio de soldados, ele disse: olha, isso aqui não serve para mim, eu não sei lutar com espada, eu não sei lutar com essa couraça sobre mim, eu não consigo lutar se eu tiver com um capacete na cabeça. Ele tirou tudo aquilo, ele foi lá, escolheu 5 pedras lisas à beira de um riacho, tirou do seu alforje a sua atiradeira, era uma espécie de estilingue. E ele então disse: é com isso que eu vou lutar. Sabe por quê? Porque é com isso que eu tenho habilidade. É com esse equipamento que eu sei trabalhar. Esse é o meu jeito. Esse é o meu jeitão de lidar com as situações. E aí então o Davi vai para a guerra de uma forma inusitada, de uma forma diferente, mas era a sua forma. Não era a forma dos outros. E é isso que fez de Davi um legítimo campeão. Se ele chega lá com espada, com escudo, ele teria tomado sofrido uma derrota, sabe, vergonhosa. Sabe, seria uma derrota terrível. No entanto, ele saiu vencedor, porque ele assumiu sua singularidade. Ele assumiu que ele era diferente. Assumiu a sua forma diferente de ser, sabe? E encarou aquela batalha da forma como ele sabia e poderia enfrentá-la. Então, olhe para você. Sabe, nós vivemos numa sociedade que tem essa tendência de padronizar as pessoas. Um exemplo disso é a moda. Não é? A moda determina um padrão. Então, todo mundo tem que usar a calça do mesmo jeito, todo mundo tem que usar uma camisa da mesma forma, todo mundo tem que ter acessórios do mesmo jeito. A moda vai determinando uma forma de ser que serve para todo mundo. E quem foge desse padrão estabelecido é tido como ridículo, enfim. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo.
Mas o que eu quero dizer para você é que, às vezes, com medo de sairmos fora do padrão e sermos rechaçados, sermos ridicularizados, nós passamos a fazer as coisas não da forma como nós sabemos, não da forma como nós nos sentimos confortáveis, e passamos a tentar imitar as pessoas. Por exemplo, se alguém está vencendo saltando, eu não sei saltar, mas eu quero saltar. Se alguém está enfrentando suas dificuldades e, para vencer, ele está rastejando, bom, eu vou rastejar, porque está todo mundo rastejando. Não, mas você não sabe rastejar. Se alguém está enfrentando a dificuldade correndo, bom, então eu vou correr, porque está todo mundo correndo, bom, mas se você não tem habilidade de correr, ora, você precisa entender que cada um de nós fomos criados por Deus. É verdade que Ele nos fez. Existe entre nós características que são comuns a todos, mas há algo de muito especial na maneira como Deus nos criou. Deus nos fez seres diferentes uns dos outros. Não existe um ser humano sequer semelhante ao outro. Quando Deus fez um ser humano, Ele usou uma forma da qual Ele depois jogou fora. Então, você não é igual a ninguém, e ninguém é igual a você. Os seus atributos, as suas qualidades, suas virtudes, suas habilidades, elas são próprias suas. E se Deus fez você como você é, bom, então é desse jeito que você terá as condições para poder superar as suas dificuldades, conseguir vencer os seus desafios. Então, assuma a sua singularidade. Existem duas histórias interessantes que eu gostaria de lhe contar para ajudar você a entender essa disposição de assumir sua singularidade. A primeira história é do universo esportivo. Há um atleta americano que competiu nos Jogos Olímpicos de 1968, que aconteceu na cidade do México. Ora, esse atleta chamado Dick Fosbury, atleta do atletismo, de salto em altura, e até então a forma de saltar em altura era o que eles chamavam de técnica de tesoura, ou o modo tesoura, né? O salto tesoura. Hoje, você sabe, o atleta vem correndo em direção à barra, e ele então projeta o seu corpo como que pulando de costas, não é? Para superar a altura da barra. Mas antes não era assim. Eles vinham correndo e projetavam o seu corpo de frente. Mas conta a história, e aí eu não sei se a história é mais lenda do que algo verídico, mas conta a história que o Dick Fosbury, devido a um desconforto na coluna, mesmo sendo um atleta de salto e altura, não desistiu dessa competição devido ao seu desconforto na coluna, mas ele desenvolveu uma outra técnica, essa que atualmente todos os atletas usam, que é o salto, onde ele vem correndo e projeta-se de costa para superar a altura da barra. Ora, quando ele começou a usar essa técnica, que para ele era mais confortável, todo mundo questionou. Ora, mas será que o sujeito vai competir saltando dessa forma? Mas, de repente, os saltos dele começou a ser cada vez mais altos, até que na Olimpíada de 68, ele era o único atleta usando aquela técnica que ele havia desenvolvido, e ele foi medalha de ouro. Ora, a sua técnica, desenvolvida por causa da sua singularidade, que ele decidiu assumi-la, fez com que todos os demais atletas, posteriormente, adotassem aquele estilo, aquela técnica que ele usou. Mas tudo porque alguém olhou para si e disse, bom, eu não sei, não posso, me sinto desconfortável em saltar como todo mundo está saltando. Ele, então, desenvolveu uma técnica particular, que era própria da sua condição, e isso deu para ele a medalha de campeão. Sabe, às vezes você tem uma forma diferente. A princípio ela vai ser ridicularizada, pode ser questionada,
mas se você tem a convicção de que é essa sua forma que vai fazer com que as coisas realmente, naquilo que você empreende, vá dar certo e serão bem-sucedidas, então acredite na sua singularidade. Acredite na sua singularidade. Assuma que você tem esse perfil e que está sendo diferente. A outra história que eu conto para você é do universo evangélico. O pastor da maior igreja evangélica do mundo, na cidade coreana, sul-coreana, cidade de Seul, a capital, Seul, pastor David Yang-Shu. Ele, então, era um fã declarado, era um admirador declarado de um evangelista americano, um pregador americano chamado Billy Graham. O Billy Graham, no século passado, foi considerado um dos maiores evangelistas, ou o maior evangelista do mundo. Acostumado a pregar em estádios lotados pelo mundo todo, muitas pessoas chegaram ao conhecimento do evangelho por meio da pregação deste homem. Era um televangelista também. E o David Yang-Shu, o coreano, conhecendo toda essa capacidade que o Billy Graham tinha de pregar a palavra, queria pregar como ele, queria pregar da mesma forma que ele. E muitas vezes ele descia do púlpito e aí então ele ficava frustrado porque o sentimento dele é de que ele não tinha conseguido se expressar como Billy Graham. E ele então, de forma recorrente, ia orar e dizia: Senhor, me ensine a pregar como Billy Graham. Me ensine a pregar como Billy Graham. E ele narra, então, um dos seus livros, dizendo que, num determinado dia, quando ele disse: Deus, me ensine a pregar como Billy Graham, quero pregar como Billy Graham, por que eu não prego como Billy Graham? E ele, então, nitidamente ouviu como que Deus falando para ele: você não prega como o Billy Graham, porque você não é o Billy Graham, você é o David Yang-Shu. Ora, às vezes nós estamos diante de Deus e nós queremos: Senhor, por que eu não sou como o meu cunhado? Por que eu não sou como o meu irmão? Por que eu não sou como o meu amigo? Por que eu não sou como aquele empresário? Por que eu não sou como aquela pessoa? Ora, você não é como eles, porque você não é eles. Deus te fez para ser quem você é. Você precisa assumir a sua singularidade, porque é na maneira como você é que Deus está disposto a te abençoar. Deus está disposto a usar você para o que Ele deseja, sabe? A fazer coisas que nesse mundo vão honrar o nome de Deus, vai abençoar a vida das pessoas. Mas você tem que parar de querer ser como as pessoas, você precisa assumir quem você é. Então, os legítimos campeões, muitas vezes, estão lá, sem condições de vencer, porque estão usando capacetes que não lhe pertencem, estão usando armaduras que não são próprias para eles, estão empunhando espadas que não têm a ver com o seu jeito de lutar. Está na hora de você jogar isso fora. Está na hora de você ir para a beira do ribeiro, sacar as suas pedras, tirar do alforje a sua tiradeira e dizer: é assim que eu sei lutar. Correr em direção dos seus desafios e vencê-los. Assuma a sua singularidade. Bom, a minha palavra hoje é para te encorajar, é para ajudar você. Você que quer passar por essa vida, mas você não quer passar por essa vida como alguém que vai escrever uma história só de derrotas, de fracassos. Você não está construindo nada de significativo para a sua casa, para seus irmãos. Você não está construindo nessa vida nada de significativo para a nossa sociedade. Sabe, e isso é a nossa maior derrota. Sabe, ser o grande vencedor não é você terminar a vida com um saldo bancário grande, sabe, volumoso. Passar por essa vida e ser bem-sucedido não significa você ter acumulado muitos bens, muito gado, fazendas, imóveis, móveis. Sabe, ser bem-sucedido nessa vida é terminá-la e olhar para trás e ver que você abençoou muitas pessoas.
Muitas pessoas se tornaram melhores por causa de você e por causa das suas ações. Muitas pessoas tornaram-se pessoas melhores porque se relacionaram com você e foram influenciadas por você a serem pessoas muito melhores nesse mundo. Pessoas bem-sucedidas desenvolveram relacionamentos significativos e fizeram com que as pessoas com quem se relacionaram com elas se sentissem amadas, se sentissem acolhidas. Então, ser bem-sucedido não significa você terminar a vida e ter o seu nome estampado em revistas de negócios, em colunas sociais de jornais. Não, tem muita gente que está terminando a vida, foto estampada em jornais, suas fotos estampadas em colunas sociais, gente com capital acumulado, bens imóveis de grande monta, mas são pessoas que não construíram nada significativo, porque não abençoou a vida das pessoas. As pessoas não se sentiram abençoadas, as pessoas não se sentiram acrescentadas pela sua passagem. Pelo contrário, são pessoas que às vezes construíram tudo isso, mas deixaram um rastro de ferida na vida das pessoas. Isso não é sucesso, isso não significa ser bem-sucedido. Sabe, ser bem-sucedido é passar por esse mundo e deixar marcas na vida das pessoas. É construir projetos, é desenvolver empreendimentos, onde você viu que todas as pessoas que se envolveram com cada projeto, com cada empreendimento, sentiram-se abençoadas, elas e suas famílias. É isso que significa ser um legítimo campeão. E é isso que eu gostaria que você se propusesse a ser. É isso que eu quero que você proponha no seu coração. Eu quero ser um legítimo campeão. Se você quiser ser um legítimo campeão, onde Deus será glorificado, Deus está totalmente disposto a derramar sobre você todos os recursos necessários, porque Deus gosta de investir em pessoas que investem na vida dos outros. Deus gosta de investir em pessoas que estão comprometidas em honrar o nome dEle, glorificar o nome dEle e fazer com que o reino dEle esteja expandindo nesta terra. Por isso, Deus criou você para ser um legítimo campeão, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração.